E aí, já parou para pensar se a sabedoria de textos antigos, as descobertas da física moderna e o poder da nossa mente estivessem, no fundo, falando a mesma língua? É que olha só, existe um modelo bem fascinante que conecta esses três mundos. E é sobre ele que a gente vai conversar, para tentar entender a nossa consciência de um jeito diferente. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. Será que existe um fio invisível ligando a sabedoria de milênios atrás, a ciência de ponta de hoje e o potencial incrível que existe dentro da mente humana? Pois é exatamente essa conexão que a gente vai explorar agora. Então, a base de tudo isso se apoia em três pilares. O primeiro vem das Escrituras, com a ideia de que a palavra, o verbo, tem um poder de criação. O segundo pilar é a física quântica, que nos diz que o universo não é sólido, mas sim energia vibrando. E o terceiro é a ciência da mente, como a PNL, a programação neurolinguística, que mostra como a nossa linguagem molda o jeito que a gente vê o mundo. É no ponto de encontro dessas três ideias que a coisa começa a ficar interessante. Beleza, então vamos começar pelo conceito central, a ideia que amarra tudo, a de que a realidade, na sua essência mais profunda, é feita de vibração. A fonte que a gente analisou pega essa passagem e a conecta direto com a ideia de que a palavra falada, o som, tem um poder que cria, que vibra. É como se o verbo fosse a primeira faísca da criação, uma vibração que começa a organizar a energia e a dar forma a tudo. E aqui vem o pulo do gato. Os nossos pensamentos não seriam só coisas abstratas acontecendo dentro da nossa cabeça. Não. Eles seriam frequências de energia, vibrações que a gente emite o tempo todo e que interagem com o universo, influenciando o mundo material à nossa volta. Ok, se os pensamentos são vibrações, qual é o aparelho que emite essas vibrações? A resposta, segundo esse modelo, está na nossa própria mente e nas suas diferentes frequências de funcionamento. O nosso cérebro funciona em ritmos elétricos diferentes, que a gente chama de ondas cerebrais. Pensa nelas como se fossem estações de rádio. O estado beta é quando a gente está ligado no 220, alerta, trabalhando. Alfa é quando a gente dá uma relaxada, sabe? É quando as boas ideias costumam aparecer. Teta é ainda mais profundo, ligado à intuição. E delta é o do sono pesado. Cada estação dessas nos dá acesso a uma experiência de realidade diferente. Agora se prepara, porque é aqui que a conexão fica muito legal. A fonte faz um paralelo direto entre esses estados do cérebro e algumas passagens bíblicas. O estado beta, super agitado e ansioso, seria a tempestade. O estado alfa, mais calmo e tranquilo, seria o comando acalma-te. E o estado teta, aquele de conexão profunda, seria o convite aquietai-vos e sabei. Faz sentido, né? Por isso, dentro desse modelo, o estado alfa é super estratégico. Ele é visto como a porta de entrada para a gente conseguir fazer uma mudança consciente. É nesse estado que o barulho da ansiedade diminui e a nossa mente fica muito mais aberta para a gente instalar uma, digamos, nova programação. Certo, a teoria é essa. Mas e na prática? Como é que a gente faz para mudar de estação, de propósito? Bom, agora a gente vai ver as ferramentas práticas que essa linha de pensamento sugere para essa reprogramação. E a base para isso, segundo a fonte, vem de uma ideia muito antiga, a ideia de que a transformação pessoal não é algo que simplesmente acontece com a gente. É um processo ativo, uma escolha de renovar o nosso jeito de pensar. E o processo prático seria mais ou menos assim em 3 passos. Primeiro, identificar. Qual é a crença que está limitando? É preciso ter clareza sobre isso. Segundo, acessar. Relaxar de propósito para entrar no estado alfa, quando a mente está mais aberta às sugestões. E terceiro, renovar. Nesse estado, de forma intencional, substituir a ideia antiga por uma nova verdade, uma que fortaleça. E tem mais uma ferramenta muito poderosa aqui, a visualização. A analogia que usam é ótima. É como Moisés, que viu a terra prometida na mente dele bem antes de pisar lá. A ideia é que a visualização cria uma espécie de planta baixa mental bem clara da realidade que se quer construir. E tudo isso nos leva a uma das conexões mais impressionantes que a fonte estabelece. Uma ponte direta entre o conceito espiritual da fé e um princípio bem conhecido da física quântica. Olha só que paralelo incrível. De um lado, a teologia define a fé como a certeza de algo que ainda não se pode ver. Do outro, a física quântica tem o efeito do observador, que diz que um mar de possibilidades só vira uma realidade única e concreta quando alguém ou algo observa. A proposta aqui é que talvez esses sejam 2 jeitos diferentes de descrever exatamente o mesmo fenômeno.
Então, com essa perspectiva, o conceito de fé muda completamente. Ela deixa de ser uma esperança passiva, um tomara que dê certo, e se torna o próprio ato de observar do mundo quântico. Vira uma força ativa, uma intenção com foco, a certeza que direciona a energia e basicamente escolhe uma das várias realidades possíveis para que ela se torne real, se torne tangível. Ok. A gente viu a vibração, as ondas cerebrais, a reprogramação e a física da fé. Agora, como é que a gente junta todas essas peças? Qual é o objetivo final dessa estrutura de pensamento toda? Resumindo tudo de forma bem direta, a realidade é vibração. A mente é o sintonizador. As crenças são um software que está rodando. E a fé, junto com a intenção, é a força que direciona essa energia toda. Juntando isso, a conclusão é bem poderosa. A de que nós temos sim um papel ativo na criação da nossa própria experiência de vida. E no fim, esta análise toda termina com uma pergunta, uma provocação para a gente refletir. Se a intenção, o foco e a fé são mesmo as ferramentas, a grande questão que fica no ar é: que realidade estamos escolhendo criar a cada pensamento, a cada momento?